Olá, muito obrigado pela sua audiência. Agora a lei está começando e vamos discutir a criação da Coordenadoria de Promoção de Políticas de Combate à Intolerância e Defesa do Direito da Liberdade Religiosa no âmbito da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania. Proposta autorizativa que vem com a Lei 16776, aprovada nesta casa em 2018. E para falar sobre esse assunto, convidamos Jader Freire de Macedo Júnior, que é presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB de São Paulo, Caroline Módulo Ferreira, que é vice-presidente da Associação Brasileira dos Religiosos de Umbanda, Candomblé e Jurema, e Ali El Zogby, que é vice-presidente da FAMBRAS, Federação das Associações Muçulmanas do Brasil, e o pastor Adilson Santos, presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Muito obrigado pela participação, pela presença de cada um de vocês. Eu quero começar exatamente com você, Caroline, iniciarmos exatamente para falar sobre essa lei importante. Seja bem-vinda. Obrigada. Nós, da Abratu, acreditamos que essa lei ela vem reforçar aquilo que nós já temos. A liberdade religiosa, a liberdade de crença, ela já vem, ela tem garantia pela Constituição Federal, mas assim como a mulher veio ter seus direitos mais preservados, né, com a Lei Maria da Penha, então passou a dar mais atenção, passou a ser mais observado os problemas que as mulheres sofriam, eu acredito que é uma lei que vem para favorecer, e essa lei ela vem para ampliar essa defesa e trabalhar com as questões, e por ser uma lei estadual, ela vai estar, é uma lei que vai estar mais próxima, e talvez aqui da nossa comunidade, que São Paulo, talvez seria ótimo se fosse um exemplo e seguisse também para outros estados e outras lideranças políticas pudessem estabelecer também, ampliar essa lei para outros estados, né? Não somos só nós aqui em São Paulo que sofremos a questão da intolerância. A gente teve os casos agora no Rio de Janeiro, a gente tem casos em Recife, a gente tem casos na Bahia. Então, a questão da intolerância religiosa ela tem que ser tratada com um pouco mais de cuidado por todo o poder público, né? Não só na questão São Paulo. A gente precisava expandir isso e trabalhar em território nacional e pudesse estabelecer mais segurança para essas lideranças religiosas. Doutor Jader, o senhor teve uma participação fundamental, né, na criação de todo esse processo, não? Eu não diria fundamental. Fundamental? Eu não diria fundamental. Eu diria que, de fato, a OAB, eu pessoalmente, tivemos uma participação ativa na criação dessa lei. E eu entendo ela muito oportuna, porque ela, mais uma vez, reforça o papel pioneiro do Estado de São Paulo na defesa da liberdade religiosa. Em 2005 foi criada a primeira comissão, dentro do âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil, de Direito e Liberdade Religiosa. Em 2005 foi criado no Estado de São Paulo o primeiro Fórum Interreligioso, quando o doutor Edio Silva Júnior era então secretário da Justiça do Estado de São Paulo. Em 2013, uma lei tornou permanente a existência deste Fórum Interreligioso, e agora vem a lei que coloca a existência da Coordenadoria de Liberdade Religiosa no âmbito da Secretaria de Justiça, que nos dias de hoje, onde a palavra gosto ou não gosto foi trocada pela palavra ódio, ela se torna por demais necessária. As pessoas não dizem gosto do que você pensa, gosto do que você faz. As pessoas trocaram isso por ódio, lastimavelmente. É o termo que a gente mais escuta. Eu odeio isto. Um sentimento muito forte. E isso se espalhou na convivência e que a gente encontra no âmbito político, a gente encontra no âmbito social e, lastimavelmente, no âmbito religioso, aonde a Caroline acaba de colocar, de fato, é uma norma constitucional contida no artigo 5º, inciso 6º da Constituição, a liberdade de culto e crença, e, lastimavelmente, 30 anos depois, ainda estão batalhando para ver se a gente consegue fazer com que as pessoas entendam
que a preservação do direito do outro é a manutenção do seu próprio. Doutor, é importante nós salientarmos, né, que essa lei ela também teve como base, né, especialmente quando aconteceu um crime bárbaro em 2015 de uma menina que no Rio de Janeiro que foi agredida com uma pedrada lá no Rio de Janeiro, né, ao sair de um culto afro-religioso, né? Sim, Kailane. Isso. Veja só, ela se tornou um ícone da luta pela liberdade religiosa. O Rio de Janeiro hoje tem uma marcha potente pela liberdade religiosa, acontecida todos os anos, por conta do que aconteceu com ela, e vem exatamente em razão, na minha visão, lógico, de que as pessoas não conseguem conviver com o diferente sem destruí-lo. Essa menina estava vestida com as roupas do candomblé, de uma cerimônia que ela tinha acabado de terminar, estava num ponto de ônibus, e duas pessoas de outra religião que não concordavam com a dela atiraram pedra e a machucaram severamente. O dia do direito à liberdade religiosa brasileiro foi criado por conta do falecimento de uma Ialorixá no Rio de Janeiro, que foi colocada numa televisão como sendo uma estelionatária. Ou seja, a ideia de que a minha religião é melhor que a sua, e para que eu possa me convencer disso, eu preciso destruir a sua, lastimavelmente é o que vem crescendo no mundo. Isso não é um fenômeno brasileiro. Existe um instrumento internacional chamado International Pew Research Center, Pew Research, que é a forma mais fácil de encontrá-lo. Ele faz um mapeamento no mundo e divide em dois momentos diferentes e que impedem a liberdade religiosa. Uma delas são as imposições governamentais e as outras as restrições sociais. O Brasil, durante muitos anos, até o levantamento feito em 2015, era considerado pelo Pew Research como sendo o país com um dos melhores índices de preservação do direito à liberdade religiosa. Hoje, no próprio Pew Research, o Brasil já é visto como índice moderado de restrição social à liberdade religiosa. Isso é muito sério. Demais. Porque nós estamos vendo um retrocesso. Ao contrário do que deveria se esperar, que as pessoas passassem a se entender melhor, parece que elas estão se entendendo pior. A qualidade de relacionamento está se tornando cada vez pior. Daí a necessidade desta coordenadoria dentro da Secretaria de Justiça para que ela possa se tornar o polo de recebimento das demandas que acontecem na sociedade paulista. E como disse Caroline, realmente que ele se espalhe pelo Brasil inteiro. Senhor Ali, de que maneira a comunidade muçulmana recebeu essa lei e como é que está a relação dos muçulmanos aqui no Brasil? Nós primeiro recebemos com muita satisfação toda e qualquer iniciativa, toda política pública que nesse momento tão delicado que vivemos, que a nossa sociedade polarizada hoje, ela é recebido com satisfação e a nossa comunidade, ela que tem sofrido muito por episódios de islamofobia, por conta em grande parte de como a mídia encarou grupos extremistas e generalizou para uma comunidade que hoje é 1/4 da população mundial, levou a informação totalmente equivocada e isso repercutiu nas ruas, no dia a dia. Eu entendo que, claro que temos de louvar o esforço do deputado que acabou, Campos Machado, né, que acabou em 2015, e da OAB, sempre atenta às necessidades da sociedade dentro da esfera jurídica, a gente tem que louvar. No entanto, entre
a legislação e a prática existe uma distância muito grande. Há necessidade de construir instrumentos para que realmente, de uma maneira bastante pragmática, essa lei não fique em desuso. O que geralmente acontece em grande parte com as iniciativas. Então, cabe a nós, sociedade, ajudar a construir essa prática. Eu acho que todas as religiões, e nós vivemos um Estado laico de direito, nós escolhemos isso para a nossa sociedade. Nós realmente éramos um modelo a ser, eu diria assim, acompanhado pelo mundo todo, de legislações na vanguarda que permitiam essa harmonia e esse convívio pacífico, onde o respeito às diferenças, ele era um ingrediente, eu diria, primordial da sociedade brasileira. O Islã, ele tem como premissa esse respeito às diferenças. Nós entendemos nas nossas fontes que a ideia das diferenças faz parte do plano divino. E vos fizemos diferentes para que vocês pudessem se rivalizar pelas boas ações. Essa é uma fala que norteia o nosso caminho. Então, respondendo à pergunta, estamos muito felizes e à disposição para contribuir para que essa política pública ela consiga, na prática, reduzir os episódios lamentáveis, né, de intolerância que a gente tem presenciado e que estão numa crescente. Nós temos que realmente reconhecer isso, e nós, não é infelizmente, não é só o Islã que sofre, né, com essa questão, e estamos, então, o Islã e as suas lideranças hoje, a comunidade apoiando completamente essa iniciativa. Com certeza, a gente vai falar mais sobre esse tema. Pastor, seja bem-vindo. De que maneira essa lei ela vem para contribuir ainda mais para a liberdade religiosa em todo o nosso país, para essa pacificação, né, para essa harmonia? Eu me sinto bastante à vontade para falar nesse tema por conta da nossa história. A nossa história de início da nossa comunidade como batista, ela revela justamente essa luta contra a intolerância, perseguição na Inglaterra, a igreja oficial, a igreja anglicana. Então, um grupo de servos, né, de cristãos, que entendiam que o Estado não deveria interferir em assuntos de fé, de consciência, eles então resolvem criar uma comunidade, são perseguidos, vão para Holanda, organiza uma comunidade, como nós entendemos, batistas em 1608, e desde esse nascedouro batista, que depois vem para a Inglaterra, cresce na Inglaterra, Londres, vem para os Estados Unidos, a história do Mayflower, aquele navio que trouxe os pais peregrinos, e se expande para todo o mundo, é sempre marcado por uma luta contra a intolerância. E um dos princípios nossos é que o indivíduo tem liberdade de consciência. Cada indivíduo tem um livre pensamento para escolher a sua opção religiosa. Esse princípio batista, que nasce em 1608 e cria corpo, faz parte da Carta Magna dos Estados Unidos, quando a primeira Constituição americana é baseada nesses princípios também de liberdade do cidadão, de consciência, de credo. Então a gente percebe que ao longo da história a gente está debatendo alguma coisa aqui que não é nova. Sim. Porque muito já se fez, muitos crimes já foram cometidos em nome de Deus, em nome da religião, em nome da fé. A França tem um histórico muito forte com respeito a isso, quando nós temos ali situações de guerras mesmo por causa da religião, a noite de São Bartolomeu, que vai se traduzir em 100 mil pessoas mortas, né? O cerco de La Rochelle, dizimando uma cidade com cerca de 25 mil pessoas. Então nós somos contrários a esse tipo de intolerância, e como disse, não é algo novo, e aqui agora tem um transporte para esse tempo nosso aqui. Eu estava fazendo uma pesquisa, uma rápida pesquisa, e pude ver que no âmbito federal, essa lei na Câmara dos Deputados, ela estava muito mais voltada à questão do Islã no Brasil como um elemento de proteção
né, daqueles que têm a fé islâmica no Brasil. Hoje, isso se traduz também na questão de outras situações que envolvem religiões, mas que também envolvem posturas de ideologia, de homofobia. E nós somos, como batistas, eu não falo em nome dos evangélicos em geral, sim. Mas em nome dos batistas, cada um tem a sua liberdade de interpretação também. Pode ser que alguns não creiam como eu, mas na verdade a gente entende que cada indivíduo tem a sua liberdade de professar a sua fé e também a sua própria postura, a sua própria opção. E eu quero dar os parabéns ao deputado Campos Machado, à Assembleia Legislativa, porque quanto mais nós tivermos freio social para respeitar o direito individual de cada um, a gente apoia essas ações. E ainda e aí eu vou colocar isso em pauta, que é um assunto, né, do programa Agora é Lei, a gente vai discutir mais sobre políticas públicas, né? O que vocês acham, o que nós poderíamos melhorar, o que temos ainda que progredir sobre isso. Mas eu acho que um tema super real e sempre muito atual nós discutimos qual é o papel das lideranças religiosas para tudo isso que está acontecendo. O que você pensa, Caroline? É fundamental a participação dessas lideranças religiosas. Nós acreditamos que o ideal seria, eu acho que essa comissão talvez venha a ordenar isso, que haja uma ligação, que exista uma conversa, que isso funcione como um relógio. Então, deveria andar os ponteiros juntos entre essas lideranças dessas comunidades, mas hoje o que vem acontecendo é que algumas lideranças e algumas comunidades elas vêm disseminando a cultura do ódio entre as religiões. Então, o ideal seria que essas lideranças tomassem um posicionamento de liderança de fato, porque o papel delas dentro da comunidade, daqueles seus seguidores, ele é fundamental. Então as pessoas seguem aqueles que escolheram como seu dirigente espiritual, como seu sacerdote. Então o papel deles é fundamental na vida, na família, no âmbito social e na postura que a pessoa vai desenvolver. Então precisamos ter uma comunicação interreligiosa, precisa haver uma forma, e eu acho sim que essa comissão vem para organizar isso, para que funcione como um relógio. Ponteiros que vão ter que andar na mesma mecânica para que haja dentro da sociedade esse ajuste que é necessário. Doutor, a OAB, ela caminha, qual é a importância, né, da OAB caminhar exatamente juntamente com as lideranças religiosas para esse processo? Veja, eu vou voltar um pouquinho. Essa lei, ela tira da vontade pessoal para se tornar um instrumento público. O Fórum Interreligioso, o primeiro fórum, ou a primeira edição do Fórum Religioso, aconteceu em 2005. Quando aquele secretário de Justiça saiu, o próximo extinguiu o fórum. Depois veio um outro que colocou o fórum de novo, e aí ficava na vontade daquele que estava exercendo o cargo de secretário de Justiça implantar ou não este fórum, até o momento que em 2013, pela mão de Campos Machado, se tornou um instrumento do Estado. A mesma coisa acontece com esta coordenadoria. Independente de quem vai assumi-la, ela passa a existir como instrumento. Quando você colocou agora há pouco o termo políticas públicas, sim, esta é uma política pública necessária. Nós não precisamos, honestamente, coloco como advogado, tenho algum tempo de casa. Eu passei no exame da OAB em 1978. Fiz meu mestrado em 1981. Então, eu tenho algum tempo na casa. Eu não entendo que o Brasil precise de mais leis. O Brasil não precisa de instrumentos legais para combater a intolerância religiosa. Ele precisa, sim, da reunião das lideranças religiosas para que elas possam disseminar nos seus prosélitos, nos seus seguidores, nos seus fiéis, a ideia de coexistência. O termo que eu durante muito tempo combati,
voltar só por um pouco de história. A comissão que hoje eu estou na presidência e que eu estive na presidência por 9 anos, na vice-presidência por 9 anos, enquanto a doutora Damares Mouracu era a presidente. Nós temos um objetivo, que é o de disseminar conhecimento. Ao longo de 13 anos de existência, nós fizemos mais de 250 palestras sobre liberdade religiosa. É uma quantidade grande de movimento educativo. E eu confesso a você que, ao longo deste tempo, acompanhando todos os reclamos que a comissão teve, eu nunca vi as religiões estruturadas, e aqui eu coloco, sem puxa-saquismo, batista, islã, católico, as religiões estruturadas eu não vejo como algozes ou intolerantes. Aliás, nunca os encontrei nessa condição, sempre os encontrei como vítimas da intolerância. O Brasil, ali colocou agora há pouco que o Brasil vem recrudescendo com a questão da islamofobia. Existe um cantinho na cidade de São Paulo, onde em menos de 500 metros você tem uma sinagoga, uma mesquita e uma igreja ortodoxa cristã. É um cantinho de 500 metros e que, invariavelmente, nos domingos, se você passear ali pela 25 de março e entrar num certo restaurante, você vai encontrar todos os ministros e fiéis almoçando no mesmo restaurante ao volta do meio-dia, meio-dia e meio. Eu só vi isso acontecer no Brasil, eu não sei se isso acontece em outro lugar do mundo. É isso que a gente precisa alimentar. Sim. Essa busca, né? Veja, as questões da liberdade religiosa, elas são muito mais por falta de entendimento ou compreensão do que qualquer outra coisa. Há perto de 8 anos atrás, eu vou pedir para que ele reporte a questão, mas num presídio de mulheres haviam 3 mulheres islâmicas, cujo diretor do presídio as proibia de usar o véu na hora da oração. Desculpe, qual a dificuldade de emprestar um lençol para que elas façam a oração a partir do momento em que, dentro do fundamento deles, a cabeça precisa estar coberta? Uhum. E não estar coberta, para eles é uma dor. Veja, do que nós estamos falando na verdade? Nós estamos falando de liberdade religiosa ou sentimento religioso? O que de fato precisa ser preservado? Porque o que te carrega como ser humano são os valores filosóficos que você tem. E os valores filosóficos de qualquer pessoa está intimamente ligado à crença que ela tem. E a partir do momento em que ela sofre uma violência na liberdade de crença que tem, a dor é muito grande. A dor, eu diria que é incomensurável, porque dói na alma. Olha, vou transferir para você, uma questão que eu particularmente tenho curiosidade de saber. Quais são os principais preconceitos que o Islã recebe? E aí não vamos falar só do Brasil, né? Vamos falar no mundo. E aí, um segundo questionamento, acho que vem dentro disso, se no Brasil é menor todo esse fato. Eu também gostaria de retomar o questionamento que foi feito inicialmente. Ontem mesmo estava falando sobre a ideia que existe, né, que as guerras religiosas, os atritos religiosos, eles provocam muitas mortes, né? Temos que lembrar aqui que as guerras seculares, elas é que provocaram muitas mortes. Em geral, o ódio religioso, ele acaba sendo um instrumento de mecanismos da ideologia ou de mecanismos de interesses geopolítico-econômicos. A importância das lideranças é não se admitir ser instrumento
desses interesses. Eu vejo isso como uma estratégia importante no diálogo entre essas lideranças, né? Nós temos, por exemplo, hoje, iniciativas de lideranças religiosas, outras, fazendo declarações bastante consistentes sobre o Islã, tendo a coragem de dizer, isso não é uma religião de guerra, é uma religião de paz. Isso tem um impacto nos adeptos, só para citar, por exemplo, o Papa Francisco e as declarações que tem feito sobre o Islã. Esse é um trabalho das lideranças, é levar, de fato, a convicção de que as religiões elas têm em seu centro a preservação da vida, elas têm em seu centro o ser humano tendo que ser preservado a qualquer custo e, consequentemente, o meio ambiente. Então, esse núcleo comum é que eu acho que nós devemos, enquanto lideranças religiosas, transmitir essa mensagem de maneira inequívoca. Eu acho que talvez a coordenadoria possa ser um instrumento para a gente poder, ou fórum, enfim. Concordo com isso. Sim. E podemos trabalhar nesse sentido. Do ponto de vista da nossa comunidade, as características de vestimenta, às vezes, as características da própria liturgia, mesmo que elas não são tão distantes, por exemplo, que é uma religião abraâmica e, portanto, tem ingredientes de uma continuidade tanto do judaísmo quanto do cristianismo, mas existem as questões de ordem que são bastante diferentes. Então, um véu, por exemplo, nós temos basicamente ocorrências todos os dias de pessoas que arrancam véu de mulheres dentro de supermercados, que são, de alguma maneira, assediadas negativamente dentro de transportes públicos. Isso é bastante... Obviamente que nós procuramos dar a essas pessoas, a esses adeptos, uma ordem jurídica. Essa reclamação ela se transforma numa ação e essa ação, ela, infelizmente, em nosso país, ela tem algumas questões que precisam ser colocadas aqui. E é justamente que eu vinha falando sobre a instrumentalização do nosso desejo enquanto sociedade, como que é essa prática, né? Você tem delegacias especializadas sem um mínimo de conhecimento sobre o que pregam, o que pensam as religiões, as estruturas religiosas. Você tem, infelizmente, juízes, né? Pessoas que naturalmente não têm um conhecimento profundo sobre as religiões, e aí entra numa questão que eu considero educativa, que dito aqui pelo doutor Jader, né? Dr. Jader. A questão educativa ela se impõe hoje como uma necessidade de nós criarmos uma sociedade mais tolerante, que respeita as diferenças. Isso se dá, eu entendo, nas estruturas curriculares. A despeito de eu ser um apoiador do Estado laico de direito, conhecer as religiões não significa estar fazendo proselitismo dentro das escolas. É possível, sim, que os nossos educadores eles tenham um conhecimento melhor através das lideranças religiosas e possam ensinar os nossos alunos o conhecimento, né, das religiões, para que, com o conhecimento, eles possam afugentar o preconceito e não criar os estereótipos tão comuns, que não é só para o Islã, não é só para as religiões afro. Sim. Hoje existe também um estereótipo do evangélico. A gente percebe. Então, eu acho que a ação educativa, me parece, muito bem colocada, me parece que é possível e não está tão distante, né? Desculpe. Não, nós vamos falar sobre isso, e inclusive eu coloquei como tema aqui, instituições de ensino, acho que nós podemos discutir isso, já estava previsto para o segundo bloco, as relações de trabalho. Pastor, depois na volta eu queria colocar o senhor em relação a essa pergunta, o papel fundamental, né, dos líderes religiosos, e na volta a gente vai falar inclusive sobre o papel da mídia na propagação ou do bem, ou do mal, ou do ódio, tá bom? O programa Agora é Lei vai para um rápido intervalo, não saia daí, voltamos já já.
queria poder falar com você, te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Você sabia que a Defensoria Pública existe para garantir o seu direito? Está lá na Constituição. E se o seu direito não está sendo respeitado, você pode procurar um defensor público. É ele quem garante o acesso à justiça para os necessitados. E onde buscar os seus direitos? Humanos, do consumidor, da família, das crianças, do idoso, das minorias. O acesso à saúde é bem fácil. Procure a defensoria mais perto de você. A atuação dos defensores alcança os principais conflitos que afligem a população. Em todo o Brasil, a Defensoria Pública já realizou mais de 10 milhões de atendimentos. E as ações coletivas? Você já ouviu falar? Em muitos casos, basta uma ação para ajudar até milhares de pessoas. O problema não é só seu, mas atinge os vizinhos, seu bairro ou sua cidade. Se você tem dificuldade para conseguir vagas em creche, falta medicamento em hospitais, o transporte coletivo não é regular? Então procure a Defensoria. É um direito seu. Defensoria Pública. Garantir o seu direito é nosso maior feito. Associação Nacional dos Defensores Públicos. Entenda, divulgue, valorize. Lá estamos de volta com o programa Agora a Lei. Estamos discutindo aqui a Lei 16776, que foi instituída agora em 2018, que autoriza o Poder Executivo a instituir em caráter permanente, no âmbito da Secretaria de Justiça e da Defesa da Cidadania, a Coordenadoria de Promoção de Políticas de Combate à Intolerância e Defesa do Direito da Liberdade Religiosa. O papo está muito bom. Deixamos para esse segundo bloco vários temas importantes e que a gente vai... Mas eu queria dar voz ao senhor, exatamente, pastor, porque todo mundo já teve o seu discurso em relação ao tema, um dos mais importantes, que é exatamente sobre o papel das lideranças religiosas nesse processo todo que nós estamos vivendo sobre a liberdade religiosa em nosso país. O Dr. Jader tocou num ponto que eu queria acentuar um pouquinho, quando ele usou o termo coexistência. Então, quando a gente percebe que tudo isso é para facilitar a nossa coexistência harmônica, o co já dá a ideia de cooperação, de conjunto, e a sociedade é plural. Então, nós temos que conviver nessa sociedade plural. A existência vai envolver os nossos pressupostos de fé, aquilo que a gente acredita, que é a razão da nossa existência. Temos os pilares do Islã, temos os conceitos e os pilares também da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, os católicos, os evangélicos, batistas e assim por diante. Então, quando eu penso em coexistência, eu tenho que ter muito claro onde estão os limites. Porque a hora que a gente estabelece os limites, o Islã tem a profissão de fé deles ali. Eu respeito. Nós temos as nossas posturas também, que precisam ser respeitadas. Então, no ambiente em que eu estou, no meu ambiente, ensinando os meus fiéis, nós não admitimos interferência daquilo que a gente acredita e o conteúdo que a gente reproduz é o conteúdo da Bíblia. No momento em que eu saio desse cenário da minha existência ali, vou para a praça pública, vou para a escola, para a cátedra, para as outras relações, eu tenho que ter essa visão de coexistência, de que eu devo respeitar quem crê diferente de mim. Lógico, respeitando também a questão das ideias. Eu posso colocar a minha ideia, e a minha ideia pode convencer o outro a mudar a postura dele, desde que seja de maneira ética, correta. O Islã tem a islamização, que a gente sabe que eles também trabalham para converter outros, e a nomenclatura são os infiéis em fiéis. Assim como eu também trabalho para que outros creiam como eu acredito, e os católicos fazem a mesma coisa, os de Umbanda também a mesma coisa, que a gente chama de discipulado, que a gente chama de evangelização,
missões e tudo mais. Só que essas ações do contato com o outro precisam ser respeitadas, e aí é onde eu vejo que entra a questão da lei, porque os excessos acontecem. Há quanto tempo nós tivemos o evento de um líder evangélico que chutou a santa? Sim. E que nós somos contrários a isso. 2003. Eu lembro de situações de pessoas, infelizmente evangélicas, assumo a minha culpa, que iam à Praia Grande desfazer trabalhos de umbanda, quimbanda na festa de Iemanjá, né? E uma ação desrespeitosa. A gente não orienta esse tipo de postura. Eu preciso respeitar a consciência do outro, eu preciso respeitar o espaço religioso do outro e os símbolos. Então, nos revoltou muito, Dr. Jader, aqui no museu, aquela exposição, que ainda tem reflexo no Brasil, quando colocou símbolos nossos, evangélicos, cristãos, de ascendência judaico-cristã também, católica e tudo mais, de maneira desrespeitosa. Nós levantamos a nossa voz, sim. Eu tive reuniões com diretores do Santander que pediram formalmente, de maneira escrita, desculpas pela situação, fecharam, tiraram os incentivos ali, até com respeito à Lei Rouanet. Sim. Todos esses desdobramentos, porque no entendimento até dos próprios líderes do Banco Santander, houve um exagero e ultrapassaram um ponto do que seria a normalidade. O papel dos líderes, sem dúvida, que é o tema agora, é um papel muito importante, porque a lei vai até um ponto dela limitar e proteger. Mas se a gente pensar na geração futura a gente trabalha com educação. Exato. Então é formação dessa geração futura. Eu estou gostando muito da postura do Sheikh Ali Hussein, e a ideia, porque quando você falou também a respeito do mundo, né? Sim. Que outros líderes tivessem também em outros países e países muçulmanos também essa tolerância, para que as pessoas pudessem exercer também. Então eu já viajei para vários países árabes, estava conversando com ele, tive 3 vezes dentro do Iraque, 2 vezes no Líbano, na Síria, Jordânia, a Indonésia, que é o maior país muçulmano do mundo. Então você pega, o maior país muçulmano do mundo não é árabe. E tem gente que confunde. A religião muçulmana, ela tem o nascedouro árabe, o idioma oficial religioso é o árabe, que é o idioma religioso da fé do Islã, mas no trabalho de islamização, de missões, é um país da Ásia, a Indonésia é o maior país muçulmano do mundo. E eu estive lá, fui bem tratado, eu frequento mesquita, respeito ali, sou respeitado. Que ótimo. Frequento não para processar a mesma fé, mas no convívio harmônico em várias partes do mundo. Então, que isso aconteça no Brasil, que a gente reforce, Dr. Jader, essa questão da educação também e do respeito aos limites de espaço, a consciência, o espaço religioso, os símbolos também, e trabalhar, como bem falou o Sheikh, essa questão da educação, para a gente ter, se não agora, no futuro, uma harmonia melhor. A gente vai falar sobre isso. Permite? Pois não, claro. O senhor tocou num ponto que é fundamental. Quando o senhor colocou a necessidade de preservação dos símbolos, Sim. Lei não ensina bom senso, lastimavelmente, e nem o impõe. A gente precisa entender a real diferença entre a crítica e a ofensa. Quando o Charlie Hebdo, e aqui não estou defendendo nada do que aconteceu, mas a partir do momento em que ele tinha absoluta consciência de que a crítica que ele estava fazendo ultrapassava ou desbordava o limite do bom senso, ele precisava ser levado ao judiciário, só que na França isso não aconteceria, porque lá na França existe até um outro... L'Observatoire de Laïcité, eles têm um núcleo do governo chamado Observatório de Laicidade que fiscaliza o governo. E aqui a gente precisa fazer uma pequena diferença entre o Estado laico e o Estado que
O Estado laico, o Estado confessional e o Estado secular, que é completamente diferente. Ser laico e ser secular é diferente. E o Brasil, ele é laico, não secular. Porque o secular, ele se afasta do ensinamento da religião, que está presente em 70% ou 75% das escolas particulares brasileiras, que são confessionais, portanto, elas estão ministrando às crianças a sua fé, dentre outras coisas, mas todas as que eu conheço, todas elas preservam a religião da pessoa que está na escola e que dela não professa. Já que a gente está pegando esse gancho de escola, de fato nós vivemos num país laico? Essa é uma grande questão, né? Na prática, vivemos num país laico? Existe a laicidade? Eu queria passar essa conversa para vocês. É uma pergunta difícil. Existe a laicidade? Existe isso. Alguém consegue? Sim. Eu vou dar um exemplo do juiz, que é com quem eu convivo. E eu já vi isso várias vezes. O juiz, na hora que senta na mesa dele e coloca um crucifixo, coloca uma Bíblia, coloca um paninho com uma estrela de 5 pontas, que eu já vi. Ele não tem como dissociar a filosofia de vida dele da condição de ser que ele é. Ele consegue dissociar na aplicação da lei, que é outra coisa. E de juízes... eu estive numa batalha judicial que envolvia religiões de matriz africana. Quando sentei para fazer audiência, o juiz tinha um crucifixo desse tamanho em cima da mesa. Sim. E ele tratou com uma imparcialidade, com um senso de justiça e senso de aplicação de lei ímpar. Que ótimo, que ótimo. Mas o crucifixo estava ali. E a questão dizia respeito às religiões de matriz africana. Sim. A questão da laicidade, a gente precisa separar a laicidade de secularidade. Senhor Ali, o que o senhor pensa sobre isso? E aí eu queria abordar também a discriminação religiosa no ambiente de trabalho. Por isso que nós estamos discutindo se realmente o Estado é laico e também nas instituições de ensino. Tá? Eu queria colocar isso para o senhor. Eu tenho talvez uma certa condição de falar, porque eu sou um educador. Claro. Eu tenho um ramo de atividade, eu tenho uma rede de escolas onde tem diversas modalidades de ensino. Esteve minha vida toda envolvido na questão da educação. Eu sempre entendi, e aí também tem a ver com uma premissa religiosa. O Islã, ele não admite em suas fontes o processo de islamização que tenha como ingredientes a coação, a coerção ou a imposição. Sim. Não há nenhum tipo de conversão que não seja aquela onde a paz se estabeleça e a relação, ela tem que ser uma relação de consciência absoluta para que ele possa adotar aquela religião. Isso é uma fonte do Alcorão Sagrado, portanto, palavras de Deus à humanidade. Então, essa premissa islâmica, e eu como cidadão brasileiro, eles moveram como eu agi dentro das minhas escolas. Eu sempre entendi as escolas como um espaço sagrado, plural, né? Onde a questão confessional ela teria que ser respeitada ao limite. Não haveria espaço, então, para proselitismo. E é dessa forma que agi e que ajo até hoje, do ponto de vista da conduta dentro das escolas. Obviamente que hoje, o ensino privado, você tem escolas confessionais. É uma escolha individual, possível dentro da democracia e dos ideais republicanos, que você possa escolher que seu filho estude ali e tenha aquele conteúdo. As escolas públicas, que hoje a maior parte dos alunos estão nas escolas públicas, eu entendo que a transformação da sociedade ela passa pelas escolas públicas por conta dessa quantidade, né, muito grande de alunos.
Esse debate se deu agora, recentemente, no Supremo Tribunal Federal, sobre a inserção do ensino religioso nas escolas públicas, né? Hoje existe a possibilidade, sim, o Supremo entendeu dessa forma, de maneira bastante apertada. Tivemos uma série de audiências públicas com diversas lideranças, conheci lideranças da Igreja Batista, inclusive, na ocasião, falando um pouco sobre o posicionamento, então, de cada líder, de cada religião sobre esse tema. Ele conseguiu levar realmente todas as expressões, agnósticos, enfim, todos estiveram lá presentes para contribuir, para subsidiar um pouco a opinião do Supremo. Então eu entendo que na prática, mesmo no Supremo, quando eu entrei no Supremo, você tem o símbolo religioso do cristianismo e está ali, né? Então, não podemos deixar de considerar, por exemplo, a formação dessa sociedade enquanto uma formação cristã e ter a compreensão, né, de aceitar aquele momento, né, um pouco contraditório com relação ao Estado laico de direito, no entanto, de uma maneira de bom senso e reconhecendo isso, eu acho que nós, de religiões que são consideradas hoje de minorias, né, a aceitar esse momento e fazer apenas uma observação com relação a isso. Então eu diria que, basicamente, do ponto de vista das instituições, hoje há um movimento importante, e é um movimento de esperança. Nós estamos sendo procurados todos os dias por instituições, do ensino médio, do ensino fundamental, de escolas confessionais, escolas adventistas, escolas católicas, para que nós possamos, então, passar para os alunos um pouco do que é o Islã. Então a educação está demonstrando, está desconstruindo, está tentando desconstruir, isso está acontecendo inclusive com as religiões de matriz africana. Esse espaço está se tornando plural, as propostas elas não pegam apenas o Islã, enfim, o judaísmo. Isso é um movimento que eu gostaria, eu estou fazendo uma pesquisa porque está acontecendo em profusão. Então as escolas estão realmente preocupadas em levar conhecimento das religiões. Então eu gostaria de frisar esse movimento. E só para finalizar, agradeço enormemente a fala do pastor, muito gentil. Eu não sou sheik, né? Eu não tenho essa formação. O Islã, ele não, mas eu tenho algum conhecimento religioso e humildemente eu peço até que esse pequeno conhecimento possa contribuir de alguma forma aqui. Com certeza. Eu estou com o tempo apertado, a Carolina não falou ainda nesse bloco, mas qual é o papel fundamental da mídia no Estado laico? Por que eu estou te perguntando isso? Recentemente se levantou uma polêmica, todos sabem, acompanharam, não, sem citar nomes, em uma novela, uma personagem acabou cultuando o Exu. Isso gerou uma polêmica. Primeiro, você como representante das matrizes africanas, queria que você falasse rapidamente Exu e sobre o papel da mídia no Estado laico, para a gente finalizar. Certo. Eu queria só fazer um adendo, porque dentro da nossa comunidade nós podemos dizer que as escolas é o segundo lugar que mais sofre-se com a questão da discriminação. Perfeito. E é um dado muito importante e preocupante, porque quando eu falo que é o segundo lugar, o primeiro lugar, acreditem, é a casa, a própria casa da pessoa. Porque o fato da pessoa, uma vez por semana, a nossa comunidade é uma comunidade que em boa parte se reúne com sua família, não tem templos, né? É muito pouco, quando a gente fala em templos abertos ao público, se reúne com a família. E basta a pessoa, uma vez por semana, uma vez por mês, reunir com a sua família, dentro da sua residência, para poder fazer a sua reza, que o vizinho intolerante, ele chama a polícia, ele dá escândalo na porta da pessoa.
Então, em primeiro lugar é a residência. Segundo lugar é as escolas, e aí o fato por se tratar de crianças, de pessoas que não conseguem se defender e recebem muitas vezes até do amiguinho, outras vezes de professores. E quando a gente fala sobre o tema ensino religioso dentro das escolas, recebo ligações, pedido de ajuda de professores que são da comunidade e que muitas vezes, ao dar a aula, porque na apostila vem a questão, apostila fornecida, né, pelas escolas, vem a questão dos orixás, da Umbanda, e vem a história. E muitas vezes professores recebem visitas de pais de religiões, de outras religiões, sim, sim, que vêm ameaçar, que vêm questionar, que vêm brigar com o professor porque está ensinando macumba para o filho. E que lá o filho está para aprender outra coisa. Então, é um dado importante, dentro da nossa comunidade é triste. E quando a gente fala em mídia, eu não sei dizer em proporção, né, a porcentagem de casas, de famílias que se reúnem à noite só para assistir a novela, porque o brasileiro tem esse hábito, chega em casa do trabalho e vai se reunir com a família para assistir a novela. Né? Não consigo imaginar a proporção, mas sabemos que é grande. E eu acredito que até com este tipo de ensinamento da mídia, né, de propagação, é que vai causar no outro dia dentro dessa escola o preconceito e a intolerância, porque a criança está assistindo a novela junto com o pai e com a mãe na sala de casa. Então ele vai aprender na novela que o Exu mata, que a Pombagira mata. E aí amanhã, quando o meu filho, o filho de uma outra pessoa que é da comunidade de matrizes africanas, está na escola e é natural cantar, vai com a vestimenta ou com o cordão, ele vai ser questionado, vai ser hostilizado porque o Exu dele mata pessoas. Então, o papel da TV, da mídia, principalmente nesses programas que são assistidos pela família, ele tem uma influência muito grande e triste uma situação dessa quando é colocada, sabendo que a TV e a novela é assistida por crianças, por pessoas que não conseguem ter o discernimento do que é certo e errado. Muito obrigado, queridos. O tempo urge, o assunto é palpitante. Traremos esse assunto novamente à casa, estão convidados. Muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pela sua audiência. O programa Agora a Lei vai ficando por aqui. Se você quiser rever este programa, é só acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigado e até o próximo programa.